que são os legados? Qual é o resíduo da nossa existência? De cada um de nós. Legado geralmente está associado de forma direta, né? Teus filhos, teus netos, qual é o legado da tua família? Só que, Emanuel, tem pessoas que elas conseguem se destacar tanto na sociedade que elas acabam deixando um legado para pessoas que elas nunca viram na sua vida. E que nunca vão conhecer. Porque talvez já tenham... Né? Fisicamente. Exatamente. Então isso é interessante porque o legado é algo que nós conseguimos produzir durante a nossa existência que vai ficar marcado para alguém, ou para a humanidade, ou para um grupo de pessoas, né? E olha, nem sempre precisa ser uma coisa boa, né? Pode ser uma coisa ruim, né? Vocês acreditam que tenham construído, ou que vão construir um legado? Vocês conhecem alguém que deixou um legado? Alguém que vocês conheceram pessoalmente, que deixou uma marca positiva, ou não, mas uma marca na vida de vocês? Isso é super interessante, porque o legado é esse resíduo que fica no mundo quando as pessoas acabam indo, né? Acabam falecendo e acabam deixando algo para nós. Às vezes é uma mensagem. Eu fico lembrando, Emanuel, dos bons filmes que tem mensagens boas e eles vão levando essa mensagem que acaba... Através dos tempos. Através dos tempos, passam anos, às vezes são filmes antigos, velhos, mas tem que a gente fala, é a moral do filme. Sim, tem uma moral, né? Tem uma lição. Isso, bacana. Nós não temos obrigação de deixar um legado, entendeu? Mas nós temos uma obrigação conosco de cuidarmos da nossa vida, de levarmos uma vida digna e de vivermos de maneira que seja melhor sempre para nós. Com dignidade, com saúde, com trabalho, com lazer, né? Cuidando do nosso crescimento, cuidando da nossa vida, melhor dizendo. Mas tem uma coisa, querendo ou não querendo, nós vamos acabar deixando um legado. E esse legado seria o legado da nossa presença aqui nessa terra. Tá? Então, não é a questão assim, eu vou deixar um legado para que lembrem de mim. Mas sim, gostaria que as pessoas lembrassem de mim com carinho, com coisas positivas que eu pude fazer. E muitas vezes nós não estamos falando dos grandes heróis da pátria. Às vezes nós estamos falando daquele senhorzinho que estava trabalhando numa loja e que deu 1 ou 2 bons exemplos para 3 ou 4 pessoas que são mais novos, que chegaram depois, que vão pegar essa lição e vão passar adiante uma ação positiva, sabe? Uma prática dentro da ética. Então nós acabamos, porque nós somos influenciáveis e influenciadores ao mesmo tempo, enquanto seres humanos que vivem em sociedade. Então, nós, mesmo que não tenhamos um plano de deixar um legado para a posteridade, nós deixamos a marca da nossa presença nessa trajetória que nós tivemos no planeta, nessa nossa existência. Então, vamos aproveitar e deixar uma marca que seja produtiva e positiva. Não é bem melhor, pessoal? A ideia do legado, a ideia de uma marca que nós possamos deixar na nossa existência, ela pode estar ligada a fatores concretos, a coisas concretas e táteis, né? Como, sei lá, a pessoa que criou o notebook, o celular, pessoas que idealizaram soluções para a vida das outras pessoas, elas acabam deixando a sua marca. E o outro legado, né, que é mais subjetivo, é um comportamento, são os exemplos, a atitude que as pessoas têm. Nós tivemos como um excelente exemplo os nossos avós, que eram pessoas que se dedicaram durante bastante tempo a ajudar outras pessoas, famílias de pessoas que tinham dificuldades financeiras, às vezes dificuldades da própria formação, e os nossos avós ajudaram muitas pessoas. E às vezes eu lembro, né, porque
esse investimento de dinheiro e tempo para ajudar outras pessoas, que muitas vezes são pessoas desconhecidas, né? Eu fico imaginando, olha, algumas, talvez 1 ou 2 gerações lembrem, né? Desse trabalho que os nossos avós fizeram. E tu sabes que, então isso é interessante, porque eles fizeram isso de forma bem consciente, tomaram a decisão de ajudar pessoas. E então isso, eu fico imaginando que deve ter sido uma troca de uma forma de eles ajudarem pessoas e se sentirem bem com isso, né? Ou seja, eles também, de certa forma, devem ter feito isso com muito prazer, porque tinham a convicção de que poderiam ajudar pessoas. Então, eu acredito que isso é um grande legado com relação à atitude, ao comportamento das pessoas. Olha, quem tem filho pequeno, ou teve o seu filho pequeno uma época, né, sabe que os nossos filhos nos olham, nos observam muito e tem a capacidade, na maioria das vezes, tem a capacidade de saber se o nosso discurso e a nossa prática combinam ou não combinam. Nós falamos algumas coisas para os nossos filhos como verdades, né? E eles ficam observando se as coisas que nós dizemos nós realmente fazemos. Então eu acredito que isso dá também uma dimensão da importância da atitude, né? Da atitude, do comportamento, da coerência das coisas que a gente acredita e defende com o nosso comportamento. Eu acho que isso é super importante, Emanuel, porque isso vai deixar marcas, sim, na vida de muitas pessoas que conviveram com a gente, que ouviram falar da gente. Eu acho que isso é possível também. Agora, se isso não for de forma macro, ela pode ser de forma micro. Porque nós temos, né, as pessoas que já se foram, elas permanecem na nossa lembrança. Né? Elas permanecem porque ou nós convivemos com elas, ou ouvimos falar sobre elas, e isso, sem dúvida, tem um grau de importância para que a gente possa aprender com essas pessoas. Né? Como o Emanuel disse, ninguém tem obrigação de deixar um legado. Ninguém tem obrigação de ser uma pessoa lembrada por muitos e muitos anos. Algumas pessoas conseguiram fazer isso, né, para o bem ou para o mal. Algumas serão lembradas por coisas boas e outras lembradas por coisas ruins. Mas isso porque o que elas fizeram teve uma enorme repercussão. Ela ou prejudicou muita gente ou ajudou muita gente. Né? Algumas invenções e ideias nos ajudam até hoje. Né? E elas foram se desdobrando em novas tecnologias que podem levar, por exemplo, a nós estarmos agora conversando com algumas pessoas, né, através dessa tecnologia, das redes digitais, que nos permitem falar agora com praticamente o mundo inteiro. Né? Então isso na prática é isso. Então isso é muito bacana. Eu acho que o legado nos remete a uma boa reflexão sobre o nosso papel na nossa própria vida, não na vida dos outros, mas na nossa vida. Né? Eu e o Emanuel, agora há pouco, inclusive nessa semana, ainda falávamos sobre o nosso trabalho e justamente pensávamos o seguinte, que essa atividade que nós desenvolvemos, ela quase se tornou uma missão, assim, né, Emanuel? Sim. Uma situação onde, quando nós... Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, Emanuel. Tu disseste uma coisa essa semana mais ou menos assim, quando a pessoa encontra o que eu chamo de encaixe, quando tu começa a descobrir para que tu serve, ou as coisas que tu faz com melhor habilidade, parece que as coisas começam a acontecer mais fáceis. Isso. Como é que é isso? É assim, ó, quando é uma questão de nós pensarmos o seguinte: todos nós temos uma razão de estar nesse mundo. E a maioria de nós não sabe por quê. Tá? Então, quando nós temos uma vida que ela não está se alinhando com aquela com a nossa vocação, as coisas parecem que dão tudo errado. A gente pega, batalha, faz isso, aquilo, mas e vamos tirando aprendizado disso, claro. Mas quando você consegue chegar e começa a direcionar a sua vida aquilo que você tem a impressão vívida: eu nasci para fazer esse tipo de coisa, eu nasci para trabalhar assim, eu nasci para levar essa mensagem,
tudo começa a se alinhar de uma maneira na sua vida que tudo começa a ficar facilitado. Fica fácil, as oportunidades começam a vir, começam a aparecer, a sua caminhada começa a frutificar, começa a dar resultado. E é isso que eu estava falando com o Marius essa semana. Nós, de alguma maneira, depois vamos dizer, nós já somos adultos que já estamos passando na metade da vida, os 50 anos é a meia-idade que se chama, né? Pressuposto que a gente vá, com as novas tecnologias, viver até 100 anos, vamos dizer, antigamente era a piada, hoje em dia nós estamos ficando cada vez mais perto. Toda a nossa trajetória como pessoas, como criança, como adolescente, como adulto, parece que veio resultar agora no que nós somos. E agora que nós descobrimos o que? O trabalho de desenvolvimento humano entre os dois irmãos, de maneira fraterna trabalhando, de maneira fraterna produzindo conteúdo, de maneira fraterna comunicando com as pessoas, trazendo para as pessoas soluções, as coisas começam a se encaixar direitinho. E vou dizer para vocês, tem pessoas aí que acompanham os irmãos Queiroz desde o começo, de 3 anos atrás, quando os irmãos Queiroz colocaram na sua cabecinha que iam fazer palestra, quando as pessoas começaram a dizer não vai dar certo, 2 não dá certo, eu nunca vi 2 palestrantes, vocês são muito velhos, vocês não são conhecidos, vocês são gaúchos, tudo que vocês podem imaginar de negatividade veio. Tem gente que nos conhece daquela época, na época que nós dissemos, olha, nós estamos fazendo uma palestra, estamos estudando para fazer uma palestra, nós vamos pegar as ferramentas de coaching, a nossa profissão de coaching e vamos transformar em palestra e levar para as pessoas. Essas pessoas não vão se espantar quando nós estivermos irmãos Queiroz conhecidos no Brasil inteiro. E as pessoas que não conhecem vão dizer, esses 2 careca têm muita sorte, né? Nós não temos sorte, nós estamos trabalhando. Isso pode acontecer na vida de cada um de nós. Quando quando eu chamo de encaixe, na verdade é uma convergência das habilidades que as pessoas têm, né? O seu dom, talento, por uma determinada atividade, que ela pode ser qualquer tipo de atividade, pode ser venda. Né? Aqui está o Júlio Librelato, nosso amigo, dizendo que nós somos as repetições de memórias. Conversas e atitudes dos nossos pais, né, certamente influenciaram a nossa existência, influenciam, mas com pitadas das nossas atitudes. Olha que interessante. O legado, né, como referência, porém, quando o Júlio fala em pitadas das nossas atitudes, significa o aperfeiçoamento. O que é nosso, nós temos o que recebemos, mas nós também temos o que é nosso. A nossa capacidade de discernimento, e isso nós falamos na palestra também, quando nós falamos com relação às crenças. Algumas crenças, elas vêm para a nossa vida quase que hereditariamente, né? Porque as pessoas acreditavam, vão passando adiante, e quando nós nos damos por conta, já são crenças que eram dos nossos bisavós, tataravô, etc. E quando a gente vê, chega um momento que a gente pensa assim, olha, essa crença não serve mais, ela não combina com a modernidade, não combina com os dias de hoje. E aí nós podemos descartar ideias enfim, conceitos que já não servem mais para nós. A reflexão é justamente essa. De uma forma ou de outra, qualquer um de nós vai deixar alguma coisa nesse planeta, né? Alguma impressão, algum resultado de algo, né? Um exemplo. Isso é muito comum nas famílias. O pessoal usa, às vezes, alguns exemplos para motivar ou para criticar alguém, quando diz, olha, o teu tio estudou, teu tio fez aquilo, tu não está vendo, né? Olha só como é que o teu avô fez as coisas e tal. Isso acontece, as pessoas usam como referência, né? E espero que possam usar como referência positiva, né? Porque eu acredito que é o melhor caminho, é o caminho mais civilizado, fraterno, né? Gostaria de deixar, então, fechando o assunto de hoje, que nós já estamos perto das 9, o seguinte pensamento. Nós temos uma obrigação muito grande de cuidar da nossa querida vida, do nosso bem mais precioso. Nós não temos nenhuma obrigação de deixar uma marca no mundo, mas nós deixamos de qualquer maneira.
Então, algumas pessoas têm como missão da sua vida deixar um legado. Muito bem, abrace a sua missão e faça. Outras não, mas mesmo assim, elas deixam uma lembrança, deixam um legado. E eu rogo para vocês que levem as suas vidas com amor, com carinho, com estudo, com criatividade, com ideias construtivas e positivas, e que vocês possam deixar a sua marca nesse mundo, seu legado, uma presença radiante, de luz e positiva, que possa inspirar as pessoas nos seus atos que vocês tiveram em vida, para que outras pessoas possam se inspirar em vocês para terem uma vida plena, uma vida decente, uma vida digna, uma vida sempre no esforço da procura da melhora e sempre cuidando do seu maior patrimônio, que é você. Né, Marius? As memórias que nós vamos deixar são o nosso legado. O que as pessoas vão lembrar da gente. E a nossa contribuição, se é que eu posso dizer isso, é de sermos cada vez melhores, porque nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos aprendendo, corrigindo coisas, e as pessoas que convivem conosco observam a gente. Elas observam, inclusive, a nossa melhoria, a nossa transformação, e isso é inevitável. Quando a gente pega e começa a lembrar como éramos há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, se nós estamos numa caminhada de aperfeiçoamento, a gente vê como a gente mudou para melhor. Cara, realize-se. Realize sempre. Realize vocês, tá? Um abraço. Valeu. Beleza? Um bom fim de semana para vocês, ou seja, final de domingo, aquelas preparativos para segunda-feira, Já que tenhamos né? uma semana excelente, de excelência, criatividade, positividade e luz. Até mais. Valeu. Tchau. Boa semana.